Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Essa aula está sendo gravada no Centro Universitário de Brasília. A aula de hoje é sobre o fornecimento de energia individual e o padrão de entrada. Eu vou comentar algumas normas técnicas necessárias para você que é eletricista para fazer de forma correta a ligação do padrão de entrada de energia. O padrão de entrada pode ser monofásico, bifásico ou trifásico. Os componentes necessários para que você faça essa conexão estão descritos nessa aula, conforme as normas técnicas que eu escolhi para essa aula de vocês, a norma técnica da CEMIG e a norma técnica da SEB, que é a concessionária energética de Brasília. Então, assista essa aula, entenda os componentes e o que é necessário para você fazer uma ligação adequada do padrão de entrada de energia. Pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade Elétrica, uma aula requisitada por vários alunos que estão inscritos no canal da Universidade da Elétrica. O assunto é sobre ligação individual de energia e o padrão de entrada. Quais os padrões de entrada que nós temos de energia? Como é feita a ligação individual de energia? Vou apresentar os dados técnicos de algumas concessionárias para que vocês possam fazer a ligação individual de energia e o padrão de entrada de forma adequada. Primeiramente, pessoal, a gente tem que convir o seguinte, que cada concessionária de energia faz a tratativa do tipo de fornecimento de acordo com sua norma técnica. Eu coloquei aqui para vocês o tipo de fornecimento de energia, pela concessionária de energética de Brasília e pelas centrais hidrelétricas de Minas Gerais, que é a CEMIG. Tá? Então, eu peguei a NTD dessas duas concessionárias e observei o seguinte, e vocês podem observar que os tipos de fornecimento de energia, monofásico, bifásico, trifásico, eles são definidos em função da carga, da demanda, do tipo de rede e o local onde a unidade está localizada. Isso ocorre tanto na SEB quanto na CEMIG. Existem algumas diferenças que eu vou apresentar para vocês. Então, o tipo de fornecimento de energia vai depender da carga instalada, em função da carga instalada, da demanda, do tipo e o local que a unidade está localizada. A CEMIG tem uma norma técnica que é a NTD, norma NTD 5.1 de 2013. Lá ela diz o fornecimento tipo A. O fornecimento tipo A é um fornecimento a 2 fios, ou seja, um fornecimento monofásico fase neutro, carga instalada até 10 kW, tensão 127, por exemplo. Fornecimento tipo B, ela diz que é um fornecimento a 3 fios, ou fornecimento bifásico. Então, é fase neutro, e a carga instalada vai até 15 kW. Tensão 220/127, por exemplo. Outro fornecimento é o fornecimento C, tipo C, é a 4 fios, ou seja, é o fornecimento trifásico, onde eu tenho fase, fase e neutro, ou seja, 3 fases e neutro. A carga instalada é de 15,1 kW até 75 kW. Tensão entre fases 220, fase neutro 127. Então, essa é a norma técnica da CEMIG, NTD, 5.1 de 2013. Aí, para comparação, eu peguei a NTD da SEB, que para a SEB corresponde aqui em Brasília, 6.1. Lá, ela chama fornecimento tipo M1, que é monofásico M1, 2 fios, fase neutro, carga até 8 kW. Fornecimento tipo M2 continua sendo monofásico,
fase neutro, carga instalada de 8,1 até 11 kW. Tensão aqui em Brasília, 220 volts monofásico. Depois, ele trata o fornecimento do tipo B1, que é um fornecimento bifásico a 3 fios, fase neutro, carga instalada superior a 11 kW e chegando até, no máximo, 15 kW. Tensão, fase neutro dos 380, fase 380, fase neutro 220. E o fornecimento B2 é também a 3 fios, que é um monofásico, porém superior a 15 até 22 kW. 380 tensões entre fases, 220 fase neutra. Fornecimento tipo T1, a 4 fios, é o trifásico, fase neutro, demanda quando a demanda for superior a 26 kVA. Então, vocês podem observar que existe algumas diferenças técnicas, né? Básicas, algumas diferenças básicas em relação ao fornecimento e, obviamente, em relação às tensões. Então, pessoal, é muito importante que você, eletricista, localize a norma, olhe o detalhe, né, os detalhes das caixas de medição que nós vamos ver a seguir, porque lá tem toda a informação técnica necessária. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, e é comum para as duas normas, tanto a norma da concessionária de Brasília quanto a concessionária de Minas Gerais, que é a ligação de entrada, o ramal aéreo, por exemplo. Quando você vai usar o ramal aéreo, existem algumas nomenclaturas. Aqui nós temos o poste lá em cima, a baixa tensão. E nós temos o ponto de baixa tensão e o ramal de ligação. Então, a conexão do poste até o padrão de entrada, a gente chama de ramal de ligação. E nós temos o ramal de entrada, ele já está aqui no medidor, olha, ok? E nós temos a localização do medidor, está aqui o medidor, olha, certo? Isso é válido para as duas concessionárias. M é o ponto de medição, a localização do medidor, tá? Do outro lado, da mesma forma, do outro lado da rua, nós temos o ponto E, que é o ponto de entrega de energia, olha, aqui, ó, energia entregue aqui, nos isoladorzinhos aqui, que vai prender, e aqui eu tenho o ramal de entrada, que já é nesse ponto aqui, e o ponto de medição. Essa ligação é quando o ramal é um ramal aéreo, tá, pessoal? Então, se o ramal que você for instalar for um ramal aéreo, você tem que usar esse padrão aqui. Aí tem padrão monofásico, bifásico e trifásico. Aí você consulta lá na concessionária qual é o modelo, né, e compra o padrão adequado. Aqui nós já temos um ramal subterrâneo, né? Aqui em Brasília tem alguns condomínios, nós usamos muito o ramal subterrâneo. O ramal subterrâneo é aquele ramal onde toda o ramal de entrada, ele é subterrâneo. Está aqui, o ramal de entrada é um ramal de entrada subterrâneo, onde toda a ligação é feita através do ramal subterrâneo aqui de entrada. E aqui nós temos, por baixo da calçada, aqui em cima, o ponto de medição. Então, nós temos a rede da SEB, o ramal subterrâneo de entrada e o ponto de medição. Então, esse aqui é um esquema de ligação de entrada com ramal subterrâneo. Bom, agora, pessoal, vem as caixas de medição. Eu vou mostrar para vocês as caixas de medição da região de Brasília. Então, a caixa de medição, nós temos 2 modelos de caixa de medição de ligação individual, que é o nosso foco da aula. É a caixa de medição M1 para monofásico e a caixa de medição P1. A caixa de medição ela é destinada à instalação do medidor de energia elétrica e seus acessórios, bem como os dispositivos de proteção, disjuntor, ok? Então, eu tenho uma caixa M1,
significa um tipo de caixa de medição que possibilita você instalar medidor monofásico, é uma caixa metálica. E a caixa P1 é uma caixa de medição que possibilita a instalação de medidor, tanto monofásico, quanto bifásico, quanto trifásico. É uma caixa, né, metálica. Então aqui a gente chama M1 e P1. Aqui eu tenho um exemplo da caixa de medição M1 para monofásico e a caixa de medição para trifásico. Aqui pode ser bifásico, né, trifásico, e pode também usar essa caixa aqui para monofásico. Então ela tem dois furos, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Porque o ramal pode ser aéreo ou o ramal pode ser subterrâneo, como eu mostrei nas duas situações anteriormente. Aqui eu trago a foto para vocês da caixa P1 para ligações bifásicas e trifásicas em Brasília. Aqui onde você vai prender lá a entrada dos medidores e disjuntores, aqui é o interior da caixa. Pode observar, tem furo embaixo e furo em cima. Isso tudo vai depender do tipo de ramal, aéreo ou subterrâneo. Então, a caixa de medição, ela tem a tubulação de entrada, essa tubulação aqui do lado esquerdo, e a tubulação de saída. E aqui a gente coloca uma massa de calafetar. Isso se você for usar o ramal aéreo. O ramal subterrâneo está aqui, tá? Então você pode fazer a conexão dessa forma. Então a caixa te permite para a ligação do ramal aéreo e ramal subterrâneo. A altura dessa caixa. Admite-se uma altura dessa caixa entre 1,40 m do piso acabado até 1,70 m. Então, eu posso colocar 1,40 m, 1,50 m, 60 até 1,70 m. Do topo da caixa, então, quando o pedreiro for instalar, do topo da caixa até o piso acabado ali da calçada. 1,40 m a 1,70 m. Isso é da norma técnica, tanto da SEB quanto da CEMIG. Ligação do medidor internamente. Essa ligação aqui que eu vou apresentar para vocês é a ligação que apresenta na norma técnica da SEB de 2014, onde nós temos aqui uma ligação monofásica, aqui eu tenho a entrada, então a entrada ou ela vem por cima, ela vem por baixo ou por cima, depende se o ramal é aéreo ou não, está aqui a entrada. A fase passa pelo disjuntor, a saída da fase entra aqui no meu medidor. O neutro passa direto, conecta na entrada do medidor. A saída do neutro, vocês podem observar, ele é conectado ao sistema de aterramento, vem para uma barra de aterramento, e aqui a caixa é aterrada, um condutor verde aqui. E a SEB 2014, ela exige a colocação do dispositivo DPS de proteção contra surto dentro do relógio, dentro do medidor, que está aqui do lado, mostrado para vocês. Entra a fase sai, vai para o DPS, e do DPS, obviamente, eu tenho que conectar no sistema de aterramento. E aqui, do outro lado, sai a fase, então vai aqui lá para o quadro, o neutro e o terra. Obviamente, de repente, você pode aterrar o seu quadro lá na entrada. Aqui um exemplo para o bifásico, da mesma forma, entre duas fases agora, essas duas fases saem, entra no medidor, tá as duas fases saindo do medidor. E aqui, entrando as duas fases no DPS, esse DPS tem a saída conectada no sistema de aterramento, que é uma haste que eu vou mostrar para vocês. Então, essa ligação é a ligação do fornecimento bifásico para a SEB Brasília, norma técnica de 2014. E aqui eu já tenho uma ligação do medidor SEB trifásico. Entra as três fases no meu disjuntor, sai as três fases, vai para a entrada do medidor, a saída do medidor vai alimentar a residência. E aqui eu tenho o DPS, entrando as três fases no DPS e indo para o sistema de aterramento, ok? Bom, pessoal, e os disjuntores necessários para as entradas?
As concessionárias, aqui é a SEB de Brasília, essa tabela, né? O monofásico M1, a recomendação é que seja um disjuntor de entrada no medidor de 35 amperes. Se for M2, 50 amperes. B1, 35. B2, 50. Veja que na CEMIG tem a mesma tabela, só que lá é fornecimento A e B, onde A é monofásico e B é bifásico. E B, bifásico. Monofásico a 2 condutores, qual é aqui? Olha, ele dá a opção de disjuntor de 40 e disjuntor de 70. O B bifásico, B1 e B2, 40 e 60, tá? E tem outros detalhes na tabela que são os condutores necessários. Se eu estou usando 35 disjuntor, cabo de 6 milímetros. Se é de 50 amperes o disjuntor, obviamente o cabo é de 10 milímetros, um por fase. Se é bifásico de 35, 2 cabos de 6 milímetros. Se é bifásico 50, é 2 cabos de 50. Bom, então vocês vão ver agora, eu passei um slide a mais, o fornecimento bifásico. Aí o bifásico da SEB, ele divide em T1, T2, T3 e T4. Eu vou tratar só do primeiro T1, né, que eu vou ter alimentação cujo disjuntor lá é 40 amperes. Qual é o cabo? 3 cabos de 10 milímetros, um por fase. Se a gente pegar aqui a CEMIG, tem uma modificação que ela trata o trifásico C1, C2 até C8. Né? Então, o C1 teria aí um disjuntor de 40, o C2 de 60, aí o cabo já é de 16, o de 70, 25, e assim sucessivamente. Isso só para vocês familiarizarem, quando for comprar um material, tem que comprar um material de acordo com o sistema monofásico, com a carga instalada e com o disjuntor que é tabelado pela concessionária. Muitos perguntam, professor, e o disjuntor geral da residência? Tem que existir? Já tem o geral do medidor? Eu digo, tem que ter um disjuntor interno na residência. A 5410 estabelece que uma instalação elétrica deve ser seccionada para facilitar a manutenção. E esse disjuntor geral lá da entrada, ele pode ser um disjuntor igual ao disjuntor do medidor, ou menor do que o disjuntor do medidor. Aterramento do neutro é obrigatório e a gente chama de aterramento funcional. Caso da falta do neutro da concessionária, o neutro já está aterrado no quadro, no quadro de medição, no medidor aqui. Então, é bem colocado aqui uma caixa. Eles chamam de balde, mas o nome é caixa de inspeção. É colocado uma haste de 2,40 metros e uma haste de 3/8. Usa esse conector aqui, essa haste. Esse é o conector que prende o cabo que vai ligar até o sistema de aterramento. Aqui é a caixa de aterramento e aqui as hastes de aterramento. A ligação do relógio, do medidor, sempre ele tem a fonte, que é a entrada, e ele tem aqui o que vai alimentar a minha carga. Isso está sinalizado no medidor. No entanto, muitas das vezes o medidor ele é ligado pela própria concessionária. Ela chega, vistoria se está tudo conforme essas normas técnicas e vai lá e faz a conexão do medidor. Ligações de medidores, só para exemplificar para vocês, uma ligação monofásica, né? Eu tenho a entrada e a saída, olha, vai alimentar o quadro lá da residência. E aqui é um medidor cuja alimentação ela pode ser trifásica, monofásica, pode ser trifásica ou bifásica. Né? Se for trifásico, olha o tracejado aqui. Eu entro com mais um condutor aqui, né? E aqui já é a saída que vai para a carga. Então, esses são os tipos de ligações. Então, é importante observar que, para fazer a ligação, vocês têm que consultar a norma técnica. E aqui eu trago um resumo de tudo para que vocês possam fazer de forma adequada.
Então, para construir essa aula, foi utilizado a NTD 5.1 da CEMIG de 2013 e a NTD 6.1 da SEB de 2014. Então, pessoal, fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.